Salve, salve, minha rapaziada dos canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo certo? Bom, aqui é o Thiago. E antes de mais nada, ó, já tá aqui embaixo, ó. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos que serão postados ao longo dos dias, das semanas, dos meses, porque tem vídeo aqui todo dia, de manhã, de tarde e de noite, mais as nossas lives comentando sobre o dia a dia do Vasco da Gama, tudo que sai, tudo que vai repercutir, os desdobramentos, enfim, tudo que você precisa saber está aqui nesses dois canais, beleza? Então, ó, não esquece de deixar o like para receber os vídeos e meio que pedir para o YouTube entregar para as pessoas também, para outros vascaínos, esse conteúdo. Ativa o sininho, se inscreve no canal e, se puder também, torne-se membro desse canal apenas por R$1 ali, R$1,99. Você faz parte de diversas coisas aqui, faz parte do nosso canal, grupo de WhatsApp. Então, se puder dar essa moral aí para apoiar o conteúdo da rapaziada, beleza? E, cara, eu estou aqui por um simples motivo, e algo que saiu ontem, no domingo, e gerou muita dúvida na cabeça do torcedor vascaíno, porque tem uma incongruência ali, tem digamos, uma certa... um conflito de interesses, né? Uma contradição nas intenções. O que aconteceu? Foi revelado que o Vasco tem negociações muito avançadas para vender o seu mando de campo na partida contra o Palmeiras pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sim, o Vasco já provavelmente vai vender um mando de campo, que seria um jogo em São Januário, para o Mané Garrincha, na 7ª rodada, na partida contra o Palmeiras, beleza? Coisa que já tinha acontecido no segundo turno do Campeonato Brasileiro 2024. O Vasco já havia vendido seu mando de campo justamente para o Mané Garrincha na partida contra o Palmeiras. Naquela ocasião, o Vasco saiu derrotado por 1-0 com o gol do Flaco Lopes, naquele erro do Ryan. E assim, muito se discute na torcida vascaína, nas redes sociais, sobre o que o Pedrinho realmente quer, quais são as suas intenções, porque da boca do Pedrinho saem algumas coisas e nas intenções a gente vê outras coisas. Os dirigentes de futebol, a gente comentou isso em live ontem, dirigente de futebol nem sempre cumpre com o que fala. Os políticos, em geral, têm essa questão. E assim, a gente vendo de forma nua e crua, a gente consegue enquadrar essa atitude do Pedrinho nesse sentido. Mas algumas coisas saíram numa matéria feita pelo GE, pelo Tébaro Schmidt, mais especificamente, algumas coisas saíram que revelam coisas que estavam, digamos assim, embaixo do tapete dessas intenções do presidente Pedrinho. E talvez ali o real motivo, a gente pode começar a ponderar outras questões, não só de forma nua e crua, porque a gestão Pedrinho havia criticado essas intenções da 777 de vender mandos de campo. A 777 constantemente fazia esse tipo de coisa e já havia vendido alguns mandos quando o Pedrinho reassumiu a SAF. E o Pedrinho questionou a falta de ambição da empresa americana, porque o Vasco é mais forte dentro de São Januário, com a sua torcida, com o apoio de sua torcida, apesar de ter muita torcida jogando em Brasília, em Cariacica, em Manaus, enfim. Mas o Vasco exerce sua pressão melhor ali no Caldeirão. Acho que todo mundo sabe disso, está todo mundo de acordo. E o Pedrinho e a gestão dele questionaram a falta de ambição da 777 Partners. Porém, tanto que logo depois que assumiu a SAF, o Pedrinho conseguiu reverter uma dessas vendas do jogo do Vasco contra o Fluminense, que era para ser um jogo feito em Cariacica. O Pedrinho conseguiu reverter esse mando para jogar no Newton Santos. Ok? Até então, tudo de acordo. Porém, a gente recebe essa notícia esse ano e a gente já levanta aquela interrogação bem grande do tipo, cara, o Pedrinho comentou sobre falta de ambição, mas essa atitude também não é uma falta de ambição? Afinal, acho que os lucros, as arrecadações do estádio, ingresso, parte alimentícia, tudo isso vai ficar com a empresa que comprou o mando de campo, que é a Metrópolis Sports, mais especificamente falando. Porém, o Vasco tem um jogo pendente devido a esse acordo de troca do jogo do Vasco Fluminense, que era para ser em Cariacica. O Pedrinho conseguiu reverter para o Newton Santos. O Vasco ficou com um jogo em débito.
desse acordo que já havia sido feito pela 777 e o CEO Lúcio Barbosa. Então ficou uma coisa de débito. O Vasco deveria pagar isso em algum jogo, deveria vender o seu mando em alguma outra oportunidade. E, aparentemente, muito provavelmente, a partida contra o Palmeiras foi a escolhida para isso, tudo bem? Então a gente ainda vê resquícios da 777 afetando o Vasco de certa maneira. Ainda não foi confirmado, mas muito provavelmente a negociação vai se concretizar e será anunciado daqui a alguns dias, beleza? O Vasco precisava, mas falando de forma um pouco específica sobre esse acordo, o Vasco precisava fazer 2 partidas obrigatoriamente pelo Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, a partida desse ano contra o Fluminense lá no Mané Garrincha fazia parte do acordo, mas por que o Vasco deve ter mais uma partida no Campeonato Brasileiro vendida? Porque o Vasco obrigatoriamente precisaria vender 2 partidas do Campeonato Brasileiro, beleza? Então, assim, eu particularmente acho muito triste esse tipo de coisa. Como disse, por mais que o Vasco tenha torcida muito grande, um apoio muito grande em outros estados, principalmente em Brasília, Manaus, ainda assim, você tem a torcida do Palmeiras com uma torcida muito grande, então você vai dividir o que seria um mando majoritariamente nosso. São Januário é um mando que a gente faz um 90-10 muito bem feito, o Vasco exerce uma pressão muito boa, e é uma partida extremamente importante, é um adversário que provavelmente vai ser um adversário que vai lutar pelo título no Campeonato Brasileiro, tem ambições muito grandes, e uma partida em São Januário, exercendo uma pressão diferente em cima desses jogadores, eu acho que você consegue balançar certos personagens, certos jogadores da equipe do Palmeiras, que é uma equipe que se reforçou, vem com um time muito forte, e eu acho que o Mané Garrincha, por ser um estádio maior, ele traz uma ideia de impessoalidade, uma ideia de neutro, uma neutralidade em relação a mando de campo. Então, eu acho que a gente só perde em relação a isso. De fato, é uma falta de ambição, mas segundo a matéria do GE e Tébaro Schmidt, o Vasco tinha essa obrigação contratual de vender algum jogo para o Mané Garrincha, vender algum mando de campo, e o presidente Pedrinho e sua diretoria e seus companheiros escolheram essa partida contra o Palmeiras. Eu não sei exatamente se poderia escolher qualquer partida que o Vasco mandasse, ou se deveria obrigatoriamente ser uma partida contra algum desses adversários, especificamente Palmeiras e tudo mais. Também não diz aqui na matéria, mas o que fica a gente quer ver o Vasco de novo jogando em São Januário contra o Palmeiras, contra esses adversários. A gente não quer ver essas atitudes de o Vasco vendendo mandos de campo em partidas consideradas muito importantes, contra adversários muito difíceis. Afinal de contas, quando a gente vai para o Allianz enfrentar o Palmeiras, é muito difícil, é uma pressão grande, é um gramado diferente, então a gente tem cada time tem que jogar com as suas melhores armas. E São Januário, de fato, é uma das nossas melhores armas. Então, fica aqui o meu comentário, mais a informação para vocês. Muito obrigado por terem assistido, pessoal. Eu acho que essa é a principal notícia desse momento do Vasco da Gama que eu queria comentar com vocês. E deixa aqui nos comentários o que você também acha, cara. Você acha que o presidente Pedrinho deveria tentar adiar um pouco mais isso para algum outro momento? Você acha que está certo, tem que se livrar disso logo, desses resquícios, essas sequelas de 777? Você acha que o Pedrinho está de má vontade? Enfim, cara, deixa aqui embaixo seus comentários. Eu quero saber o que você também pensa. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você esqueceu lá no começo, eu estou te lembrando agora. Se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações. Deixa o like, obviamente, aí para compartilhar para mais vascaínos. Compartilhe o link desse vídeo lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, seja lá o que for. Seja membro também aí do canal para ajudar a gente. É isso, rapaziada. Campeonato Brasileiro chegando. Vamos comentar sobre muito mais coisa. Vai ter muito vídeo aqui no canal. Tamo junto e muito obrigado por terem assistido.